O planeta Terra está dizendo, não dá. O organismo da Terra está dizendo, esse modo de vocês não dá. E uma resposta bem óbvia disso é a pandemia. Né? Por mais que a gente insista em superar essa questão da pandemia, limitando ela a uma crise sanitária, ela, na verdade, ela se encaixa numa crise climática e numa crise também de paradigma dessa civilização que a gente está acostumado com ela. Se a vida humana não vale nada, nós chegamos a um limite, chegamos a uma espécie assim, de checkmate. O líder ambientalista Ailton Krenak, professor doutor pela Universidade Federal de Juiz de Fora, autor do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é o nosso convidado de hoje do programa Enfoque. Pedimos a você que assista até o final, que curta, que compartilhe esse nosso vídeo, que se inscreva no nosso canal. Enfoque. A lusofonia em foco. Hoje nós temos a honra e o prazer imenso de receber Ailton Krenak. Seja bem-vindo, Ailton Krenak. Bom dia. Bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite para esta entrevista na Rádio Transforma. Transforma quer contribuir para transformar algo que está mal. E você é uma das pessoas que quer contribuir para transformar este mundo que está doente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Dou-te a palavra, Laura. Obrigada. Krenak, numa fala sua, de uma outra entrevista, você disse que estamos em guerra. Essa guerra continua? Essa fala, ela ocorreu num contexto bem definido. É um documentário que tinha o objetivo de contar a história do Brasil, localizando os períodos de conflito, inclusive a Guerra do Paraguai. E tinha um episódio que se chamava Guerra da Conquista. Na Guerra da Conquista, narrava exatamente quando os europeus chegaram aqui na América do Sul e ocuparam esse território. E, no caso do Brasil, a região Nordeste foi avassalada por uma guerra mesmo de destruição das aldeias. Esse período se chamou Guerra da Conquista, no 1600 e pouco. E o documentário me perguntava sobre aquele período e eu disse para eles que aquele período nunca terminou, que para os povos nativos a guerra é um evento que não para, ele começou em 1500 e não para. Nós estamos sofrendo um genocídio continuado. Agora, por exemplo, o Brasil está vivendo uma situação em que o Estado brasileiro manda invadir as terras indígenas e manda matar os índios. Então, é uma ordem do Estado brasileiro, matar os índios. O chefe do governo brasileiro manda matar os índios. Então, não é exagero dizer que a gente nunca deixou de ter guerra, a gente vive em guerra. Exatamente por isso que eu te fiz essa pergunta. E ainda mais agora, num cenário de pandemia, um cenário que precisava de uma certa agilidade, uma proteção, principalmente para os mais vulneráveis, aqueles mais desprotegidos, é exatamente o que vemos, é o oposto, não é? Nós vemos, na verdade, uma sucessão de atos de violência contra essas populações mais fragilizadas, que inclui negar a vacina e negar o socorro. Quando a gente fala guerra, as pessoas podem imaginar que nós estamos numa situação conflagrada, com gente armada, tanques. Não é isso, não. É uma guerra silenciosa. É uma guerra que negligencia o essencial para que as pessoas possam ter saúde, por exemplo, ou ter segurança. É uma guerra desigual, é uma guerra também desigual, em que o poder central, o poder de Brasília,
esmaga aqueles que neste momento não têm defesa. Sim, a situação dos Yanomami, por exemplo, em que eles estão com a população de garimpeiro invadindo o seu território, que é superior à população Yanomami, é muito desigual e significa uma omissão grave do governo. O ministro do Meio Ambiente disse que ia abrir a porteira para passar a boiada. Nesse caso, a boiada são os garimpeiros. O governador de Roraima ele acabou de liberar o garimpo, ele tornou o garimpo, que é uma atividade ilegal, ele disse que no estado de Roraima o garimpo está autorizado. Então, ele legalizou, entre aspas, uma atividade criminosa contra o povo Yanomami. Então, quando eu digo que nós estamos em guerra, não é só uma expressão irritada, é uma constatação dos fatos objetivos. Já morreram muitos indígenas na Amazônia, não só em Roraima, em Rondônia, no Acre. O Acre agora está diante de uma situação gravíssima. Não tem como socorrer as pessoas. E isso com relação ao contágio da Covid. Mas daí veio uma enchente também, eles estão alagados. Então, imagina uma comunidade que já está flagelada pela Covid, sofrer uma inundação que cobre as cidades de Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, que sai cobrindo aquelas cidades todas de água, e que as casas que já são frágeis saem rodando naqueles rios como se fossem canoas. E o governo não faz nada. Não tem sequer a motivação para um chefe de governo sair de Brasília e sobrevoar aquela região e ver o sofrimento daquele povo, né? Então, assim, é uma situação mesmo de violência do Estado contra essas comunidades mais fragilizadas. E o admirável disso é que a classe política brasileira fica se divertindo em Brasília, provavelmente comendo, sei lá, lagosta. Sim, comendo lagosta e bebendo whisky a preços muitas vezes superior aos preços de mercado. Mas esses crimes de guerra, porque aquilo que acontece são crimes de guerra, já foram participados ao Tribunal Penal Internacional. Como está o processo no Tribunal Penal Internacional? Tem qualquer informação sobre isso? Bem, eu acredito que quando se recorre a esses fóruns, é mais uma medida de denúncia do que propriamente buscar uma resposta de curto prazo. Nós sabemos que em situações de conflito em outros continentes, em outros países, esse tipo de reclamação demorou meses, 3 meses, às vezes até 6 meses, 1 ano, para chegar a ter uma conclusão de um desses fóruns, né, de uma dessas comissões. Então, assim, eu acredito que não vai sair esse ano, ou talvez não vai sair nem durante o mandato desse homem que está na presidência da República, uma resolução sobre os crimes praticados por ele e o seu grupo que está no poder, né? Eu gostaria também de lhe perguntar algo sobre os crimes que foram cometidos contra o Rio Doce e os índios Krenak. Como é que está isso? A minha pergunta é esta: algum dos criminosos, desses criminosos que destruíram o Rio Doce e mataram tantos índios Krenak, algum desses criminosos foi julgado e condenado? Não, definitivamente não. Com relação ao rio propriamente, a bacia hidrográfica do Rio Doce, que foi destruída pela lama, completou 5 anos em dezembro, a novidade que nós temos é que a Vale está fazendo uma operação de saída do Brasil. O BNDES, que era um grande sócio da Vale e que assegurava que o governo brasileiro ou o Estado brasileiro tivesse controle sobre essa grande empresa, essa multinacional, ele renunciou ao controle e agora ele é minoritário. O BNDES é sócio minoritário da Vale e a Vale não tem mais controle nenhum. O governo brasileiro não participa de nenhuma decisão. Então, a Vale pode ir embora. E como ela é réu nesse caso, ela pode ir embora e largar para trás um estrago irreparável. Não
houve nenhuma decisão, nenhuma autoridade. Os sucessivos gerentes, presidentes e CEO da Vale, eles foram perdendo os cargos, escapando, estão morando em alguma ilha paradisíaca, em algum outro planeta, talvez, e a gente que se dane aqui na beira desse rio, né? Quer dizer, eles provocam todo o desastre ambiental e as populações é que pagam, não é? E vão sair impunes. A lógica é que um cara, um alto executivo desse, que recebe no final do ano bônus de 1 milhão, 2 milhões para poder passar férias em paraísos fiscais, quando ele faz uma cagada, ele pode ir embora também para o paraíso fiscal e ficar morando lá. E não tem problema nenhum e nada acontece. Enfim. Não é uma realidade exclusiva do Brasil. A gente sabe que esse tipo de abuso acontece no mundo inteiro. Claro. Porque fica parecendo que eu estou aqui num país pobre da América do Sul, denunciando a nossa situação miserável. Na verdade, executivos bandidos estão espalhados pelo mundo inteiro. Eles fazem isso em Portugal também. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ainda agora tivemos a condenação do Sarkozy, que foi condenado por uns crimes de corrupção ativa, e não foi condenado por outros, nomeadamente pelo genocídio que ele levou a cabo na Líbia. Mas no Brasil, os verdadeiros detentores do poder, isto é, os detentores do poder económico, eles estão acima da lei. Eles usam a lei, precisamente, e o sistema judicial para cometerem crimes. E é essa a sensação que existe fora do Brasil. Não é que o Brasil seja um país pobre, o Brasil é um país muito rico, mas temos aqui fora do Brasil, temos a sensação de que aqueles que têm o poder essencial, que é o poder económico, esses podem cometer os crimes que quiserem, porque a lei é o que eles querem. É essa a sensação que vocês têm no Brasil, ou isto não é assim como, por exemplo, os europeus, como os portugueses, de modo geral, veem o Brasil? A visão que se forma de algumas comunidades, digamos, pensando o Brasil como uma comunidade, ela é muito informada por períodos históricos. Nós estamos vivendo um período histórico muito ruim. Quem sabe se a gente estivesse conversando agora em outra época, você teria uma impressão diferente. Ou a Europa já admirou muito a sociedade brasileira e a comunidade brasileira e tem muita observação simpática sobre isso. Agora nós estamos vivendo um péssimo momento. Então, não dá para você considerar que seja uma marca identitária do Brasil o fato de a gente ter um sistema de justiça dominado por corruptos e que é manipulado intencionalmente para privilegiar uma classe de gente rica. Se a gente for olhar isso em detalhe, nós teríamos que nos reportar à colônia. Tem muita gente que acha que isso é uma herança portuguesa. Há sociólogos e estudiosos que acham que o modo de colonizar os portugueses imprimiu esse caráter corrupto na elite brasileira, porque a elite brasileira não é indígena nem negra. A elite brasileira são exatamente os donos de terra portugueses que vieram para cá e se constituíram nos conselhos da corte, nos nobres, nos aristocratas, e quando eles foram embora, eles largaram para trás de si uma classe política podre. Mas depois de 1822, a colonização brasileira pelos portugueses não passou a ser substituída pela colonização americana do Brasil? Não, em 1822, Dom Pedro II estava aqui e Dom Pedro ficou aqui no Brasil, ele e sua corte ficaram aqui no Brasil até a década de 60, mandando aqui no Brasil. E, quando eles fizeram a sucessão para a República, foi uma classe política, uma aristocracia portuguesa misturada que continuou governando o Brasil. Não tem uma transição aqui no Brasil, aqui não teve transição nenhuma. Aqui teve uma continuidade da política colonial, tanto que nós somos um país
onde o colonialismo é tratado como se fosse cultura local, né? Os brasileiros são colonizados até a medula e parece que não tem vergonha disso. E o pior é o seguinte, nós aceitamos muito bem. Você vê, os nossos militares, por exemplo, não têm vergonha de... Eles se proclamam patriotas e tudo, mas o patriotismo não chega ao ponto de defender os interesses nacionais. Eles defendem, ao contrário, os interesses norte-americanos, do grande império. Quer dizer, que patriotismo é esse? Por que o Brasil não se descoloniza? O que você vê como empecilho para isso? Nós estamos vivendo uma experiência da pandemia que poderia ser uma boa analogia. Quando a pandemia chegou matando gente, eles diziam que era a primeira cepa, né? A primeira onda. Digamos, o primeiro vírus. Depois já dizem que tem mais, tem 2, tem 3. Em Nova York vão aplicar a terceira dose da vacina já. Isso sugere que o vírus evolui, digamos assim. O colonialismo é a mesma coisa, ele evolui. Os brasileiros que foram cultivados no ambiente colonial, quando os americanos decidiram mandar na América Latina, de maneira subserviente, eles aderiram a esse pacote e ficam aí, serviçais. Então, assim, essa mentalidade subserviente ela é constituída ao longo da história, não é um evento. Não foi nos últimos 10 anos que isso aconteceu, isso sempre teve. A analogia com a pandemia ela pode parecer oportunista, mas, na verdade, o que a gente quer dizer é o seguinte, tem camadas e camadas de colonialismo. A rendição que essa classe rica do Brasil tem aos Estados Unidos, ela é oportunista. Se fosse outros, eles também seriam subservientes do mesmo jeito, porque são gente que não tem caráter mesmo. Não, e o que eu fico impressionada é o seguinte, é porque se fala tanto, vai para Cuba, vai para a China, você não aceita, tem algum preconceito com determinados impérios, mas com os americanos tudo bem. A própria classe militar no Brasil é trabalhada para sempre aceitar como bom e progressista tudo que vem dos Estados Unidos. Mesmo sabendo que todos os golpes na América do Sul foram mantidos e financiados pelos Estados Unidos. Quer dizer, você destrói uma democracia, você destrói uma soberania, mas ainda assim você rende homenagens ao seu próprio escravizador. Isso não é muito justo, não é? Quer dizer, que tipo de lente é essa que amplia para determinado grupo, bom, isso aqui é bom para nós, isso aqui vai ser bom? Quer dizer que a gente aceita o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil? Essa frase, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, é uma frase bem conhecida aqui no país. E ela é antiga também. Desde os anos 40, 50, essa frase ela virou até letra de música de carnaval. Sim. Então, assim, a Carmen Miranda já cantava isso. Então, assim, o slogan do Brasil subserviente a essa coisa colonial, ela me lembra muito a coisa de Roma. Quando o Império Romano tinha potência, tinha força, muitos países, muitos povos periféricos aderiam ao Império como uma maneira de pertencimento, era um desejo de pertencer àquela coisa, achavam fascinante e não tinha uma capacidade crítica, não tinha uma identidade crítica que observava que Roma era longe e que eles não eram romanos e nunca seriam. Então, essa coisa ela não é da agora. Essa adesão ao vencedor, ela também aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Sim. Teve muita gente na Europa que aderiu ao nazismo. Eles viram a matança, viram o Holocausto, mas eles continuaram até a última hora se fazendo de bobo. Só
Só quando Hitler foi deposto é Sim. que muita gente saiu do armário. Então, assim, se a gente se dedica a olhar mesmo o que aconteceu no mundo nos últimos 200 anos ou mais, Bom, a mais. gente não vai ficar fazendo julgamento curto de Claro. períodos históricos, né? Então, essa coisa é o seguinte, tem uma parte da humanidade que adora integrar o grupo do sucesso, que quer fazer parte do sucesso, mesmo que seja na condição de escravo. Sim. Agora, o que me preocupa, Krenak... Como é que chama isso? É a servidão voluntária, não é isso? É servidão voluntária. Exatamente. Como dizia lá Beossi. Mas eu agora queria mudar de tema. Eu gostava de que nos falasse da crise atual. O mundo, na verdade, sempre viveu de crise em crise. Em que é que a crise atual é diferente das crises anteriores? Essa crise ela é diferente porque ela sobrepõe diferentes novidades. A primeira dela é que nós estamos vivendo um período que já é caracterizado como antropoceno. Do ponto de vista ecológico, no contexto das mudanças climáticas, significa que a gente já alcançou um limite na nossa possibilidade de desenvolvimento, da ideia de desenvolvimento e progresso. Então, a ideia de desenvolvimento e progresso ela está sendo posta já em questão pelo ecossistema terrestre. O planeta Terra está dizendo, não dá. O organismo da Terra está dizendo, esse modo de vocês não dá. E uma resposta bem óbvia disso é a pandemia. Né? Por mais que a gente insista em superar essa questão da pandemia, limitando ela a uma crise sanitária, ela, na verdade, ela se encaixa numa crise climática e numa crise também de paradigma dessa civilização que a gente está acostumado com ela. Essa gente que lança moda primavera-verão, que você termina o ano anunciando um novo carro. Então, essa imbecilidade que tomou conta do planeta, ela transformou o planeta numa sucata. Então, nós estamos com os oceanos cheios de lixo, nós estamos com as florestas sendo destruídas e a vida humana não está valendo nada. Então, se a vida humana não vale nada, nós chegamos a um limite, chegamos a uma espécie assim de checkmate. É por isso que nós tivemos cerca de 8 missões espaciais no ano passado e esse ano já inauguramos mais umas 2. Já estamos comemorando um robozinho andando em Marte. Eu acho que o Homo sapiens está se despedindo do planeta Terra, mas só para alguns. O resto vai ficar aqui no esgoto que eles estão deixando para trás. Mas esses que pensam que vão viver fora do planeta Terra, eles não estão enganados. Eles terão outra possibilidade fora da Terra. Eu acredito que não como seres humanos, os velhos humanos que a gente aprendeu a conhecer na história da humanidade. Provavelmente eles vão viver lá como androides. Ô Krenak, e quais seriam as suas ideias para adiar o fim do mundo? Já citando seu livro. Achar esses androides antes deles destruir a Terra. E qual é o caminho para isso? Como é que a gente consegue isso com uma população que ainda aplaude comportamentos genocidas e fascistas como o do governo brasileiro? Bom, eu consegui dar uma dica. A resposta completa a gente vai ter que construir ela juntos. Junto, inclusive, com essa gente que aplaude, com essa gente que fica batendo sorvete na testa, abraçando a bandeira dos Estados Unidos, se enrolando na roupa do Rambo. É uma idolatria uma idolatria dessa coisa estúpida, dessa coisa edificada por Hollywood, como se a vida fosse um filme de tiroteio. A vida é um blockbuster, é um cinemão de guerra. Então, assim, está cheio de gente que é fascinada por isso. O problema é que a paz
já foi excluída até do vocabulário dessas pessoas. Então, assim, é um vocabulário que está eivado de uma mensagem irritada, violenta, e que provoca no mundo inteiro uma espécie de estresse, um cansaço. Nós estamos vivendo uma pandemia, gente, que já morreram milhões de pessoas. E nós estamos nos relacionando com isso como se fosse um evento normal. Aqui no Brasil, algumas pessoas muito apressadinhas estavam ansiosos pelo novo normal. Talvez o novo normal já tenha chegado. É conviver com a morte como se fosse normal. É uma normalidade de cemitério. Nossa, meu Deus. O homem está a agredir Gaia, está a destruir Gaia. E Gaia vai vingar-se. Vai destruir o homem. Por este caminho, Gaia vai destruir o homem. Nós não deveríamos atribuir a esse indescritível organismo que nós chamamos de Gaia, nós não deveríamos atribuir a ele esses sentimentos que são tipicamente do Homo sapiens, tipo destruir, vingar. Gaia não vinga nem destrói. Esse organismo maravilhoso, talvez ele tenha alguma semelhança com aquela ideia que os grandes místicos tinham da ideia de Deus. Uma ideia de Deus. A questão da ideia de Deus é que a ideia de Deus não é nada, mas Gaia é tudo. O organismo de Gaia é real, ele é vida, ele é espírito, ele é ar que a gente respira, ele é a água que a gente bebe, ele faz a gente descansar, ele faz a gente acreditar na vida porque ele dá comida para a gente. Mas os humanos preferem fantasiar uma identidade, uma divindade etérea, que não existe, que eles não podem pegar, não podem abraçar, não podem comer. Enquanto isso, eles destroem Gaia, que é um organismo de verdade, vivo, e é onde se originou a nossa vida. A vida teve origem aqui, no planeta Terra. Tem uma obsessão das pessoas de querer passar o tempo aqui na Terra e depois ir embora para outro lugar. Vai ver que eles já têm um sonho de androide na cabeça. Eles querem viver aqui e depois ir para outro lugar. Eu não quero ir para outro lugar. Eu quero viver aqui e continuar sendo terra, folha, pau, pedra. Como diziam as canções do Tom Jobim, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de pouco, é um pouco sozinho. Eu quero ser também como o poeta Manuel de Barros, que diz: o meu sonho é ser pedra. Então, assim, quando eu não tiver mais esse invólucro, como diz o Davi Copenau Yanomami, quando eu não estiver mais nesse envelope, eu posso ser grama, folha, palha, árvore. Eu não preciso decolar para um outro lugar feito um tarado querendo ir para Marte. Eu deixo Marte para os androides. Então, eu queria saber como é que está a vida do seu povo após o rompimento da barragem e o acidente em torno do Rio Doce. Nos últimos 5 anos, nós estamos vivendo uma experiência que veio coroar um longo período de violência contra esse território, que é a Reserva Indígena Krenak. É uma área pequena, são 4.000 hectares. É como se fosse um pequeno parque, uma dessas áreas que vocês têm em Portugal e que são protegidas para o não uso humano, né? Uma reserva natural. Essa reserva de 4.000 hectares ela seria talvez um paraíso para essas 130 famílias Krenak viverem aqui fazendo agroecologia, cultivando alimento. Daria para viver de uma maneira
saudável se o rio estivesse vivo, se o rio pudesse ser usado a água dele. A água desse rio ela está imprestável e nos próximos 30 anos ninguém vai poder beber dessa água. Talvez a maior condenação que a gente podia dar para os executivos da Vale é obrigar eles a mergulhar todo dia no Rio Doce durante 10 anos. No meio do caminho, eles iam morrer todos. Então, seria uma espécie de pena de morte, é mergulhar no Rio Doce durante 10 anos, todos os dias. No final, eles estariam mortos. E essa é a situação do nosso território. Então, nós estamos vivendo abastecido por caminhão-pipa. Os caminhões vêm do Espírito Santo, eles viajam. Eles viajam centenas de quilômetros para trazer água até aqui, num lugar onde uma empresa multinacional destruiu o rio e a política dela com relação às comunidades ribeirinhas, não só os Krenak, é de um desrespeito afrontoso. Lá em Bento Rodrigues, onde eles enterraram um monte de gente na lama, eles foram obrigados pelo Ministério Público a construir habitações. Durante 5 anos, eles conseguiram construir uma casa. É um abuso. Eles podiam ter construído uma cidade inteira, se eles quisessem. Mas eles fizeram uma casa. Quer dizer, é um abuso, uma ofensa moral. Essa empresa deveria ser impedida, ela deveria ter uma licença, a licença social dela deveria ser cassada, mas ela passa com a estrada de ferro dela 500 metros daqui de casa, levando o minério, tirando as montanhas daqui de Minas e despachando elas para a China, provavelmente. Isso significa, isso parece a única qualificação que eu vejo para essa gente, para além de criminosa, é repugnante. E você vê alguma possibilidade, embora remota, de punição? Há alguma possibilidade? Não. E a única possibilidade que eu vejo é aquela que cabe nos termos do capitalismo. Eles vão ser obrigados a indenizar. Eles vão ser obrigados a indenizar e eles vão negociar o máximo possível para indenizar de uma maneira miserável. Krenak, infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse uma última mensagem, por favor. Que vocês tenham um ótimo dia e que vivam a experiência desse dia como se fosse o último dia das suas vidas. E deixem de acreditar que o dia de amanhã está garantido, porque a maioria de nós se ilude com a ideia de que o amanhã está garantido. Tanto que a gente se despede uns dos outros dizendo até amanhã. Eu não tenho certeza nenhuma se eu vou encontrar vocês amanhã. Então, eu desejo que vocês vivam da melhor maneira esse dia. Aproveitem o dia. Muito obrigada. Muito obrigado, Ailton Krenak. Aproveitemos o dia, como já diziam os antigos romanos mais sábios. Não os mais cruéis, mas os mais sábios. Com essas palavras, nós nos despedimos agradecendo imensamente pela sua presença conosco. Uma grande honra para nós. Muito obrigada, Krenak. Muito obrigada a você também que nos segue e peço a você que compartilhe esse conteúdo tão interessante, que nos siga nas redes sociais, que se inscreva no nosso canal. Até o próximo programa em Foco.